boa noite, galera, boa noite a todos, boa noite, leitoras do Brasil. Meu nome é Henrique Rodrigues, eu estou como responsável pelo Prêmio Sesc de Literatura, eu trabalho no Sesc na Administração Nacional. Tenho o grande prazer de trabalhar com o Prêmio Sesc de Literatura, esse projeto tão bacana que há tantos anos vem revelando escritores de todo o Brasil, renovando o panorama da literatura brasileira. Quero inicialmente agradecer à Editora Record pela realização dessa sequência Quarentena Literária, que vem, enfim, ajudando a colocar as pessoas em contato com leitores e escritores nesse processo que é tão importante no nosso, enfim, então, nessa nossa condição de quarentena. A gente vai conversar hoje com João Gabriel Paulsen, e Felipe Holloway, que vocês estão vendo eles aí. Eles foram os vencedores da edição 2019 do Prêmio Sesc de Literatura. Antes de apresentar os dois, eu vou falar rapidamente sobre o que é o Prêmio Sesc de Literatura, embora acredito que muita gente já conheça. O Prêmio Sesc ele existe desde 2003, ele foi criado com a ideia de colocar escritores inéditos no mercado literário, como se fosse um grande empurrão profissional para esses autores, porque a gente sabe que no Brasil, em geral, na literatura especificamente, é muito difícil para um autor inédito, para um autor que nunca publicou, ter acesso a uma publicação numa boa editora, ter o seu livro distribuído, ter o seu livro circulando. É muito difícil para um artista iniciante, especialmente em termos de Brasil, que enfim, um país tão grande, um país continental, e a gente sabe que existe uma desigual concentração de canais, né, nas regiões sul e sudeste, principalmente no sudeste, o que torna difícil escritores que estão fora desse circuito, torna difícil que eles acessem uma grande escritora, por exemplo. Então, a gente podia, nesse período, ter criado um prêmio para dar o melhor, vamos premiar os melhores livros publicados no ano. Não, isso já existem prêmios assim, já existem formatos assim, que não é o nosso caso. O Sesc trabalha com uma política cultural ligada a dar o acesso e promover o intercâmbio, né, de forma criteriosa e democrática. Então, o Prêmio Sesc foi criado nesse espírito. A gente pensou, bom, vamos fazer o seguinte, já que geralmente são premiados, né, em grandes prêmios, pessoas já conhecidas, vamos fazer o contrário. Vamos pegar pessoas cuja condição é justamente não ser conhecida e colocar o holofote nela, dar a elas um status que dificilmente um novo escritor tem. E vamos fazer essa aposta. Então, era um formato que não existia, o formato do Prêmio Sesc ele foi inovador bem para a sua época, ainda não existem tantos formatos assim, outros prêmios, que bom que surgiram outros prêmios com formatos parecidos, mas ele acabou se estabelecendo nesse período, porque logo de cara o primeiro vencedor já foi finalista do Jabuti, e era o Marco Aurélio Cremasco, um professor de engenharia química da Unicamp, né, oriundo, na verdade, do interior do Paraná. Quer dizer, isso quebrou com toda a lógica de quem são as novas pessoas que vêm para a literatura. Num processo, né, que você não sabe quem foi que escreveu nem de onde veio, isso mostrou que tem muita literatura sendo produzida nos diferentes lugares por diferentes pessoas no Brasil. E no ano seguinte veio a Eugênia Zerbini com As Netas da Ema. Depois a gente conseguiu colocar a categoria contos, aí já vieram outras novidades, o André de Leones, de Goiás, a Lúcia Bettencourt, do Rio. Então,
ao longo dos anos, o Prêmio Sesc foi mostrando realmente essa diversidade literária que existe no Brasil. Claro, não é toda a diversidade, porque a gente escolhe hoje 2 vencedores por ano, mas isso é uma questão mais simbólica que mostra que, sim, temos uma grande diversidade e uma grande qualidade que precisa ser mostrada. Escolhemos justamente a editora Record para ser uma parceira, porque fazer uma impressão nossa, uma impressão caseira pelo Sesc, também seria muito fácil, mas não seria o que a gente ia querer. O que, que o escritor quer? O escritor inédito sonha em ter a sua obra publicada numa editora legal, ser distribuída, enfim, ser tratado como um escritor realmente, como um grande escritor, como um escritor, aquele escritor que ele lê ali. Então, a gente até brincava assim, ele vai ter o mesmo, ele vai estar ao lado, né, com o mesmo selo do Gabriel Garcia Marques, do Graciliano Ramos, enfim, desses grandes nomes. E a gente vem conseguindo fazer esse trabalho. Nesses 18 anos, já foram mais de 15 mil livros inscritos, né? Livros inéditos. A condição é que o livro seja inédito, que o autor seja inédito naquela categoria em que ele se inscreve. E esses autores, ao longo dos anos, foram praticamente todos eles seguiram uma carreira literária muito boa, muito diferente também, uma das outras, e isso para a gente é muito bacana, muito legal ver esses escritores alçando os voos, né? E é para isso que a gente faz o projeto. É preciso dizer que os autores, quando eles vencem, né, o resultado sai. Aliás, preciso já dizer, antes que alguém pergunte, o resultado do Prêmio Sesc 2020 já está para sair, mais umas 2 semanas no máximo, esse resultado está no ar. Por sorte, como o trabalho de análise do Prêmio Sesc ele é todo remoto, ele é feito a partir de leitores eletrônicos, enfim, não requer o trânsito de pessoas e tal, ele foi feito dentro do prazo, a gente manteve o cronograma do projeto, né? Então o Prêmio Sesc 2020 não teve não teve nenhuma alteração no seu cronograma. Por outro lado, uma característica do prêmio muito importante também é que esses vencedores eles passam o ano seguinte, né? Os livros, né, são geralmente agora pelo meio do ano revelados quem são, eles entram em processo editorial na Record, são lançados lá para novembro, né? Mais ou menos a gente faz a cerimônia de lançamento desses livros, e aí no ano seguinte esses vencedores passam eles circulam ao longo do ano inteiro em programações do Sesc no Brasil. E, infelizmente, nós fomos atropelados por essa pandemia, e isso prejudicou essa circulação do João Gabriel e do Felipe. Então, por isso que é importante que todas essas atividades que a gente possa fazer para promover esses autores, a gente está fazendo. Eles vão ter o seu circuito, a gente está estudando possibilidades, né, quando a nossa vida voltar ao normal e for possível, enfim, que os nossos circuitos artísticos voltem, né, do Sesc a ser executados, eles façam esse circuito. Se for no ano que vem, beleza, eles circulam junto com os vencedores de 2020. Enfim, não vamos deixar de fazer esse trabalho, porque ele é muito importante também, porque coloca esses escritores em contato com os leitores. Esse processo, para a gente, também é muito importante, é muito, muito rico, muito fundamental, né? Quem acompanhou no ano passado, por exemplo, a Juliana Leite e o Tobias Carvalho, viu que eles participaram de uma série de programações ao longo do ano, e isso é bem bacana, bem bonito. Mas, enfim, vamos ouvir os nossos vencedores. Vale dizer que João Gabriel e Felipe venceram a edição de 2019, que foi a inscrição que bateu o recorde de inscritos no Prêmio Sesc, né? Foram 1.900, deixa eu pegar minha cola aqui, ó, foram 1.969 inscritos, sendo 926 livros de contos e 1.043 romances, né? Então significa que esses livros disputaram, né, com coisa de 1.000 outros livros, né? Então é porque são
coisa boa, né? Então a gente nem precisa dizer, recomendamos a leitura. Eles venceram com esses dois livraços aqui, recomendo muito. O Legado, aqui, ó, O Doce e o Amargo, do João Gabriel Paulsen, e O Legado de Nossa Miséria, do Felipe Holloway. A gente vai, esse papo vai durar uma hora e pouquinho, assim, e vocês podem mandar perguntas, eu vou fazer essa mediação das perguntas por aqui, vou passando para eles, enquanto a gente vai conversando. Isso aqui é uma conversa bem informal, é um bate-papo, é um encontro com o autor. Adianto também que esse encontro vai ficar gravado e depois vai ficar disponível nas redes sociais da Record e do Sesc, mas vamos ouvir os nossos autores. Não sei se começo pelo Felipe ou pelo João Gabriel. Vamos pelo Felipe, né? Que tirou a barba, né? Enquanto as pessoas ficaram com barba na quarentena, o Felipe fez o caminho contrário, né? É a primeira vez que eu estou vendo ele ao vivo assim, sem barba. Vamos, Felipe Holloway, que é professor de literatura, não é o primeiro professor de literatura que nós temos no Prêmio Sesc, né? Já tivemos a Lúcia Bettencourt, por exemplo, o Mário Rodrigues, a Lúcia do Rio de Janeiro, o Mário Rodrigues lá de Garanhuns, então é importantíssimo. Aliás, aproveitamos para cumprimentar os professores que têm a profissão mais bonita, mais importante do mundo, mais relevante, que, inclusive, nesse momento de quarentena, tem feito um trabalho incrível, tendo que se adaptar, né, tendo que cuidar da própria casa, dar aulas online. Vocês realmente são o que a gente tem de mais importante. São tapete vermelho para todos os professores e professoras do Brasil. Então, Felipe, queria começar com você, que ouvir um pouco a sua trajetória como leitor de literatura e como você descobriu o Prêmio Sesc de Literatura. O que fez você inscrever esse romance para chegar até aqui? Vamos lá, Felipe. Boa noite, Henrique. Boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aqui pela sala. Sobre a barba, pois é, eu ainda resistia a raspar durante o tempo, só que, né, quando eu comecei a ver pessoas do heavy metal raspando, eu falei, não, realmente chegou o momento de ficar em pé. Então, a trajetória como leitor, ela começa por volta dos 13 anos, assim. É porque, assim, eu acho que existem duas trajetórias como leitor, né? A trajetória imposta, né? A trajetória das obrigações escolares, você precisa estudar as escolas literárias, e aí se apresenta com um aluno de 13 anos um triste fim de Policarpo Quaresma, o menino já se assusta, nunca mais quer voltar à literatura. E tem aquela trajetória paralela que é a própria, né? Aquela que você faz livre dessas imposições escolares. E essa minha própria começou com um livro do Hemingway, que é O Velho e o Mar. Então, uma coisa foi puxando a outra. Aí até que chega naquele momento em que a gente, olha, é possível fazer alguma coisa assim com que o leitor vai se identificar, né? Então, eu acho que a minha trajetória com a literatura foi muito uma trajetória de tentativa de emulação no princípio. Acho que é assim com a maioria dos escritores, né? Você lê uma coisa que você gosta muito, você tenta suscitar nos leitores de alguma forma um sentimento similar, enfim. E aí uma coisa que eu sempre digo é que um escritor que foi um divisor de águas para mim foi o Jorge Luiz Borges, né? Não lembro com que idade eu descobri a literatura dele, mas meu primeiro contato com a literatura dele foi difícil, porque eu considerei ele um escritor muito hermético e eu achava que tipo ele fazia tanta referência intertextual que eu nunca ia ser capaz de acompanhar a literatura dele. Mas enfim, uma influência foi puxando a outra. Luiz Fernando Veríssimo foi um cara que eu li bastante também e meio que foi me mostrando que a literatura ela não era só um lugar de você tentar imaginar o que vão pedir na prova sobre aquele livro, né? Um lugar de deleite também, desse deleite que provém de um hábito próprio, né? De um hábito que não está sendo imposto nem nada nesse sentido. E é uma coisa que eu tento levar para os meus alunos também, né? Desengessar um pouco o ensino de literatura, né? Tentar trazer algumas coisas mais contemporâneas. A visão que os alunos muitas vezes têm da literatura é um negócio que ficou parado no século XIX, que se produziu dali para frente, não chegou até nós. Com a escrita, então, eu comecei nesse lance meio de querer imitar os escritores que eu admirava.
E até que eu descobri a magia do conto, né? A extensão curta do conto que possibilita, na minha opinião, uma experimentação interessante em termos de estilo, de temática, de abordagem e tal. Então, as primeiras coisas que eu escrevi foram contos, e um estímulo bem interessante que eu tive nesse sentido foi o de um site, né, chamado Entre Contos, que existe até hoje, que é um site que promove concursos literários mensais com temáticas específicas. Eles decidem a temática por votação, e aí os escritores se inscrevem sob pseudônimo e postam seus contos e tal, e o pessoal dá feedback. E em relação ao livro que venceu o prêmio Sesc, ele nasceu de um desses contos, né, que eu escrevi em 2013, e a partir do feedback desses amigos e da vontade de escrever uma coisa mais extensa também, né, que é uma coisa que não sei se o João tem isso, mas quando eu escrevia muitos contos, eu ficava uma hora, eu quero estender uma dessas narrativas para além de 150 páginas, e ver se eu consigo me manter gostando de escrever com narrativas longas e tal. E o Prêmio Sesc eu descobri por volta de 2014, 2015. Na verdade, antes. Eu lembro do Prêmio Sesc de 2011, que a Luísa Geisler ganhou. Sim, Ela ganhou Luísa. 2 anos seguidos. E eu ouvi falar da Luísa Geisler no segundo prêmio que ela ganhou e tal, e eu fui ler os livros. E aí eu descobri o Prêmio Sesc, só que eu ainda não tinha nada que eu julgasse bom o suficiente para mandar. Eu era bastante inseguro em relação às coisas que eu escrevi. Às vezes eu ainda sou, mas eu acho que é um processo normal, assim. E aí eu acabei tendo essa ideia de mandar, né, esse romance que eu tinha escrito para o Prêmio Sesc. Participei entre 4 e 5 vezes antes de Uau! 2019 agora. Pois é, e foi uma trajetória de desbaste, assim, né? Eu mandava e aí eu não desanimei, assim, da primeira vez. Eu falei, olha, né, eu posso melhorar isso aqui. Às vezes eu fazia alterações estruturais, às vezes alterações em questão estilística e tal. Até que em 2019 eu mandei já. Porque assim, quando você já mandou 4 vezes, você não tem mais aquela afobação, né, de esperar o dia do resultado. E aí, quando eu vi o e-mail do Prêmio Certo, vi a mensagem do Henrique, né, querendo entrar em contato comigo, quase tive um troço. E que acho que acontece com a maioria das pessoas que ganham e tal. O Henrique ainda teve uma questão que a gente sempre comenta, que é de me deixar na geladeira durante uma noite inteira, porque ele mandou a mensagem falando que queria falar comigo em relação ao Prêmio Sesc e tal, só que não falou o que era. E aí tinha passado o horário comercial, que é o horário em que ele entrava em contato com os escritores para dar esse tipo de notícia. Ele, não, amanhã eu falo para você o que é aí. Então eu passei a madrugada inteira. Ah, não, gente, Por deixa eu falar sorte, minha tinha. versão, porque isso é uma crueldade, mas de fato, assim, a gente tentou o dia inteiro entrar em contato com o Felipe, chegamos a pensar, gente, essa pessoa não existe, ela não atende telefone, não, os telefones estão aqui, toca, ninguém atende, e aí entrou eu acho que eu mandei, não sei se foi mensagem de WhatsApp, eu não sei, a gente procura a pessoa de todos os lados. Quando ele retornou, já eram 9 da noite. Só que aí uma coisa, oficialmente, assim, é uma notícia importante, a gente precisa dar essa notícia oficialmente. E oficialmente para a gente, no SESC, isso é em horário comercial, durante o trabalho, foi muito cruel. A gente ficou pensando, nossa, ele vai passar a noite querendo saber o que aconteceu, né? Até porque seria absurdo a gente ligar para cada um e falar assim, olha, aqui é do Prêmio Sesc e você não ganhou, tá? Só queria dizer isso. A gente fazer quase 2.000 ligações só para dizer que a pessoa não ganhou. Mas, enfim, foi uma história engraçada. Sempre tem histórias engraçadas com isso. Exatamente. E a minha sorte é que naquele mesmo dia tinham lançado a nova temporada de Black Mirror, então eu meio que me entreti durante a madrugada, assim, até falar com o Henrique na manhã seguinte. Mas, assim, a minha vida mudou muito depois do Prêmio Sesc, eu acho que acontece com todo mundo que ganha. E assim, o Prêmio Sesc ele tem uma reputação quase mítica dentro do grupo que forma os escritores amadores, os novos escritores, os escritores que estão lutando para ser publicados. Porque é o sonho de todo mundo ganhar o Prêmio Sesc. Só que ao mesmo tempo, à medida que o tempo vai passando e você vai vendo as inscrições, né? A cada edição tendo mais inscrições, você vai falando, não, é muito difícil que eu ganhe e tal. Então, assim, entre os meus amigos, o pessoal que escrevia, para Entre Contos mesmo, o fato de eu ter ganhado, de algum modo, também injetou ânimo no pessoal para seguir escrevendo, para seguir participando, né? Assim, a minha vida mudou bastante. Agora eu consigo me dedicar à escrita com muito mais afinco, assim, né? Com muito menos insegurança em relação ao que vai ser disso que era, né? Só um hobby
e a partir do Prêmio Sesc, de alguma forma, a gente coloca num âmbito mais de profissionalização. E é isso, assim, a gente está na expectativa para saber como é que vai ser, né, o circuito depois que acabar essa questão da pandemia, mas as perspectivas são as melhores possíveis daqui para frente. Legal, obrigado, Felipe. Vale dizer, Felipe, ele é do Ceará, é oriundo do Ceará. Qual é a cidade mesmo que eu esqueci? Eu nasci em Canindé, no Em Ceará, Canindé, interior do Ceará. isso, Canindé do Ceará, no Ceará, e ele mora atualmente em Cuiabá. Então, daí de Cuiabá a gente vai para para Minas Gerais, para o nosso E, querido João Gabriel, é, que foi, eu não me lembro já se ele conseguiu bater o recorde de mais novo vencedor do Prêmio Sesc, e a Luísa também venceu quando tinha 19 anos, eu já não me lembro, mas isso também é sempre uma novidade. João Gabriel, que enfim, nosso mineiro de Juiz de Fora, sendo que Juiz de Fora já é quase Rio de Janeiro, né? Ficar entre é, quase Rio de Janeiro, mas temos um mineirinho do interior que venceu com contos, né? Você era então estudante de filosofia quando venceu, hoje você você ainda está fazendo filosofia, já tinha começado outro curso, enfim, fala aí, João Gabriel Paulsen. E aí? Boa noite, meus caros, minhas caras. É, Então, eu ainda tô. Não, mentira, eu saí do curso de filosofia, fui para psicologia, mandei uma mensagem desesperada para o Felipe esses dias falando que quero mudar para letras. Gosta também para largar isso tudo, que eu tô muito puto. Mas falar sobre minha trajetória como leitor primeiro. Ao contrário do Felipe, eu acho que a minha trajetória foi um negócio mais gradual, foi mais natural. Aqui em casa a gente sempre teve muito incentivo à leitura, minha mãe sempre encheu muito o saco da gente para ler e tudo mais. E eu engatei por conta própria muito novo. Aí eu fui lendo, passei por aqueles livros infanto-juvenis, né, young adult, como é que fala hoje em dia. Aí durante um tempo eu fiquei meio bravo com literatura, briguei um pouco com literatura, fiquei um tempo sem ler e aí voltei como filho pródigo. E aí eu voltei com tudo para as leituras e tudo mais. Aí comecei a me envolver mais com escrita, inclusive. Isso foi se não me engano, na sétima série, na oitava série. Eu dei muita sorte de meus colégios terem boas bibliotecas. Isso foi muito importante para minha formação enquanto leitor e enquanto escritor. Eu não dei esse azar também de ficar de ser obrigado a ler essas obras ainda muito novo, sabe? Um Machado de Assis, um negócio desses que quando a gente é novo a gente acha que não tem muito valor, que é tudo muito velho, a linguagem é muito velha. Então, assim, foi tudo para mim muito muito espontâneo, inclusive a escrita para mim foi uma coisa muito espontânea. Eu devo ter mudado. Eu escrevia muita poesia a princípio, eu acho que isso é bem comum. A gente conversando com os amigos, a gente percebe que as pessoas começam escrevendo poesia, alguns versos soltos, e depois elas avançam para prosa. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu acho que aos 17, aos 18, eu comecei a me dedicar mais à prosa. E eu fazia isso tudo muito descompromissadamente, assim. Eu não tinha intenção de publicar um livro até o Prêmio Sesc. Então eu topei por acidente com esse livro que está aí. Não tive essa oportunidade porque eu acho que é uma oportunidade você desbastar a sua obra, você ir polindo as arestas. Foi uma coisa que aconteceu meio no susto para mim. Foi uma amiga minha que comentou, eu conheci o Prêmio Sesc através de uma amiga que ia participou na categoria romance e me sugeriu participar na categoria conto. E aí eu fui atrás, fiz a inscrição e participei. Fiquei sonhando meses e meses com aquilo, até o dia que eu recebi a ligação também, a famosa ligação do Henrique. Foi muito engraçado que eu tentei chorar no telefone, velho. Fiz uma
força ali para chorar, não consegui, mas foi muito engraçado. De bolsa, lá, naqueles dias, sabe, que você tá lá só estando ali. E aí veio isso, que de repente mudou tudo, assim, tem um ponto antes e um ponto depois do Prêmio Sesc na minha vida. Isso diz respeito não só ao meu hábito, às minhas, a minha escrita, mas também a minha vivência, as minhas leituras. Comecei a conhecer muita gente nova que está escrevendo aí, a Juliana, o Tobias, vi o Daniel Galera um dia desses também, o Felipe, o Henrique. Então, eu acho que foi mais ou menos essa a minha trajetória, assim, como escritor. Hoje em dia eu estou procurando também ler mais autores brasileiros, o que também é uma das consequências do prêmio. E é isso. Você, bom, vale dizer para quem está assistindo que o João Gabriel também é skatista, tá? Além de tudo, quando a gente foi procurar pesquisar sobre ele, né, nas redes sociais, aí, gente, todo ano é uma surpresa o Prêmio Sesc. Mas, gente, faltava essa. Temos vencedores do Prêmio Sesc, tem professor de engenharia química, tem, enfim, aí tivemos um skatista. Enfim, é sempre uma surpresa. É, João Gabriel, o Felipe falou de dois nomes que são uma influência, aliás, muito inusitada, né, Felipe? Luiz Fernando Veríssimo e Jorge Luiz Borges. Acho que tem dois nomes que têm duas felicidades estéticas diferentes, né? Que combinação boa, né, para sua influência. E para você, João Gabriel, porque você tem depois não sei se vocês estão com o livro à mão aí, espero que esteja, porque a gente vai pedir para vocês darem uma amostra grátis aí de leitura para o pessoal, o João Gabriel procurando. Então, vocês já se preparem, a gente vai ler um trechinho aí para a galera ter uma amostra grátis. Mas eu queria saber o que você tem de influência, assim. Claro, você ainda está sob influência, né? Você está com 20 anos agora, não é? E você, enfim, o Felipe também, claro, todos os escritores estão sempre sendo alterados pelas suas influências, mas como um escritor tão jovem, você tá recebendo essas influências. Mas o que né, em algum momento lá atrás foi a poesia, né? Foram poetas que te moveram para a escrita literária, mais que prosadores? Pois apesar falando desse início, apesar da minha, daquilo que eu produzia, de eu produzir mais poesia do que prosa, eu não era um grande leitor de poesia, e ainda não sou. Mas ainda não sou um grande leitor de poesia, nunca fui. Isso também é comum, isso é engraçado, mas é comum. Sobre as minhas influências, eu acho que é uma questão, assim, para mim, um pouco engraçado, porque eu tenho a sensação de que tudo que eu leio exerce uma certa influência naquilo que eu escrevo e naquilo que eu penso. Sofri aquilo que é uma coisa também bastante recorrente, que é essa assombração da influência no seu texto, sobre o texto de um autor, você acaba ficando às vezes meio que obsediado por um autor favorito e você tenta emular aquele estilo. Isso não aconteceu comigo. Eu acho que justamente também, e talvez uma das razões por isso seja esse descompromisso com a escrita que caracterizou o meu início, assim, meus primeiros passos como autor. Mas eu posso apontar, claro, alguns caras que foram fundamentais para mim. Dostoiévski, que acho que que talvez seja o principal deles. Eu gosto muito do Caio Fernando de Abreu também. Outra coisa que me fez que me inspirava a escrever contos. Inclusive ele tem uma frase dele, na epígrafe do meu livro, dos dragões não conhecem o paraíso. Mas eu acho que cada um foi contribuindo de uma certa maneira para o avançar, para o caminhar das coisas assim na minha vida. Então, cada hora aparecia um. O Camus foi uma outra influência também bastante importante, muito mais pela filosofia do que
pelo estilo, a escrita. Hoje em dia eu estou mudando, descobri o Guimarães Rosa e estou apaixonado. Dessa vez eu estou muito apaixonado mesmo, estou até assustado. Não sabia que Que beleza. Eu vou, antes de a gente entrar nos seus, para falar um pouco mais dos seus respectivos livros, vale dizer também uma característica do Prêmio Sesc, ele é totalmente protegido por anonimato. Hoje, nas últimas edições, os autores nem colocam mais pseudônimo, porque o pseudônimo pode até indicar um gênero. Então, quem se inscreve não sabe quem vai avaliar. E quem está avaliando não faz ideia de quem escreveu aquele livro, porque a gente distribui o país em 6 grupos, e em 6 diferentes estados, que a gente muda todo ano, a gente compõe subcomissões que fazem uma triagem. Então, esses 1.000 livros, por exemplo, 1.000 romances, viram 30, né? Viram 30 que vão para a comissão final. Essas comissões finais pegam esses 30 livros, cada comissão composta por 2 grandes escritores, e esses escritores pegam esses 30 livros e selecionam aquela obra que foi a vencedora. No caso de 2019, em romance foram Verônica Stiger e Julian Fuchs, que selecionaram O Legado de Nossa Miséria, e quem selecionou O Doce e o Amargo foram Tércia Montenegro e Ana Miranda. A gente também muda todos os anos essa localização, ou seja, São Paulo e Ceará, todos os anos a gente muda de lugar essas comissões para que o olhar fique plural em todos os sentidos. As subcomissões são formadas por profissionais diferentes, também com diferentes olhares, para que o resultado fique sempre diferente. E a prova disso é que os livros que vencem todos os anos são sempre diferentes uns dos outros. Isso para a gente é muito importante. Quero lembrar para quem tá assistindo que pode mandar pergunta lá pelo chat. Inclusive, antes de a gente falar dos livros, eu vou passar aqui de uma pergunta da Ana, perguntando se vocês se inscreveram em outros concursos literários menores antes do Sesc. Acho que isso já foi parcialmente respondido, mas vocês podem falar um pouco mais. E uma segunda pergunta: como fazem para conquistar confiança como autores, né? Responda só, é uma pergunta interessante, respondam aí. Quer que comece, João? pode ir. Vai lá, Beleza. João. Então, Ana, eu já tinha participado de alguns outros concursos, inclusive tinha um concurso chamado, era um concurso de crônicas, assim, os meus concursos que eu participava eram mais de contos ou de crônicas, enfim. O Prêmio Sesc eu acho que foi o único concurso literário com romance, assim, com narrativa mais longa do qual eu participei. E eu fiquei em segundo lugar num concurso chamado Sérgio Farina, de 2010, concurso de crônicas, mas, assim, de romance realmente foi o Sesc, foi o único concurso que eu participei. Sobre a questão da confiança, então, é estranho, porque, assim, eu acho que esse meu hábito de participar de comunidades, assim, na época do Orkut, ou depois dessa transição do Facebook, de comunidades que promoviam esses concursos temáticos, assim, que às vezes a premiação é simbólica, é um livro, enfim, é uma premiação que não envolve publicação daquilo em livro, às vezes envolve, enfim, isso meio que dá uma maciada no seu ego, assim, né, de certa forma, porque um dos problemas de quando a gente começa a escrever ou começa a ganhar confiança é ficar com o ego um pouco inflado, assim, achar que, tipo, não, o que eu escrevi é muito bom, se a pessoa está criticando, ela que não tem maturidade suficiente para perceber o quão bom é o que eu escrevi. E o bom desse tipo de interação, principalmente quando se trata de comunidades como Entre Contos, em que os contos são postados com um pseudônimo, é que você aprende a levar porrada, de certa forma, né? Então, você vê escritores e leitores com diferentes matrizes estilísticas, escritores que estão habituados a gostar de certos estilos, de certos temas e tal,
ali falando o que eles acham que está errado no que você escreveu. Então, eu acho que esse foi um período para mim que foi muito importante para eu desenvolver, para eu me livrar, né, dessa questão do ego, que às vezes me pegava assim, quando eu escrevi uma coisa, eu falava, não, eu acho que isso aqui tá bom, e a pessoa falava, não, tá ruim por isso, por isso, por isso. E de alguma forma também fez com que eu fosse mais crítico em relação às coisas que eu escrevia, né? Então eu consigo reler coisas que eu escrevi já há algum tempo e olhar e falar, não, realmente aqui eu acho que o meu estilo estava imaturo por causa disso, disso e disso. Às vezes tem muita influência de quem você está lendo na época também, mas eu acho que o feedback isento de camaradagem, de tapinhas nas costas, assim, o feedback isento dessa coisa mais de mãe, de parente, que fala, não, meu filho, tá tudo bom, o que você fez tá ótimo, você é maravilhoso. É uma coisa que lá na frente, de alguma forma, vai desembocar nessa consolidação de uma segurança maior em relação ao que você escreve, né? Você consegue catalisar diferentes vieses críticos em cima do que você está escrevendo e projetar como o leitor vai provavelmente enxergar aquilo ali. Né? Acho que é isso. Quer responder, João? Eu vou falar agora. Eu não participei de nenhum outro curso literário. O SESC foi o meu primeiro concurso. E sobre a questão da confiança, é uma pergunta que eu me faço também, assim, todos os dias. Como que eu vou conquistar confiança na minha escrita? Eu acho que quando a gente começa, a exemplo do Felipe, o negócio é você publicar, mostrar. E isso é interessante você fazer isso também em meios que sejam apropriados. Às vezes um site voltado para literatura, uma revista, porque aí você tem um retorno crítico, que não é um retorno crítico que o seu meio vai te propiciar, um retorno realmente crítico, as pessoas vão falar o que funcionou, o que não funcionou, e sabendo lidar com isso, sabe? Saber receber a crítica e saber também quando a crítica às vezes é injusta, porque acontece também. E eu talvez, eu acho que são dois processos, assim, você escrever e você receber um retorno em relação àquilo que você escreve. São essas duas coisas que vão consolidando, assim, vão formando os alicerces da sua confiança na escrita. Hoje em dia, eu me acho um pouco mais... na verdade, eu me acho mais inseguro, porque eu descobri, na verdade, com a publicação do livro, um grande público, né, um público mais amplo do que eu tinha acesso antes, que tinha acesso à minha obra. Então, hoje eu escrevo com um olhar do leitor nas costas, o que às vezes também é um pouco prejudicial. Mas é assim, eu acho que a escrita também é uma caminhada, então é aos poucos que essa confiança vai sendo adquirida e às vezes também naturalmente. Legal, muito bom. Acho que tem um aspecto que vocês trazem muito e talvez por alguma energia que a gente não entende, é muito comum nos vencedores do Prêmio Sesc essa consciência do processo, né, do não estar pronto, né, de você continuar caminhando e justamente a gente, o meio vive, né, no meio literário. O meio literário ele é muito tomado por falsas bolhas de genialidade, né, muitas vezes são virtuais, né, todo mundo é genial, todo mundo é consagrado, todo mundo é premiado, e isso torna um pouco difícil uma mensuração de sinceridade em relação à qualidade de texto, né, até por conta das personalidades, né? Fulano é meio conhecido, logo lançou um livro, esse livro é genial. Esse caminho foi justamente o caminho que não nos interessa, né? A gente quer trabalhar justamente com o processo, né? O produto, né? O livro, a literatura, ele é resultado desse processo de amadurecimento. Tem uma pergunta. Não, antes dessa pergunta, eu queria que a gente falasse um pouco dos livros de vocês, né? Depois a gente vem mais perguntas, mas o pessoal pode mandar mais perguntas. Eu queria que vocês falassem dos seus livros, né? Como foi, né, a escrita desse Doce e o Amargo, e a gente já começa a olhar aqui a capa. Temos
né, uma dualidade aqui de ideias. Os contos do João Gabriel têm uma pegada filosófica, ele vai até a tragédia grega e volta, enfim, um livro bastante denso e, ao mesmo tempo, tão atual. E esse romance que evoca uma coisa meio noir, uma coisa meio noir, do Felipe, que tem ali temos um bar ali à noite, né, provavelmente um diálogo e uma cor que evoca um pouco a memória. Falem aí dos seus livros, como eles surgiram, o que levou vocês a escolherem essas temáticas, esses estilos. Digam aí para o pessoal o que são os seus respectivos livros. Pode ir o Felipe aí, para a gente ir alternando. Beleza. Então, Henrique, como eu falei, o legado ele nasceu de um conto e tem algumas coisas interessantes quando um livro nasce de um conto, que é essa questão de você pegar alguns pontos chaves da narrativa e enxertar algumas coisas e outras dispensar. Então, assim, eu tinha uma estrutura que nasceu a princípio com o conto e com essa transposição de gênero, eu me vi obrigado a alterar algumas coisas e a tentar ampliar o efeito de outras, assim, né? Eu estava lendo esses dias no prefácio de um livro de contos do Javier Marias, ele falando de um romance dele que nasceu de uma cena que está presente num conto, e ele vai falando um pouco dessas implicações de você fazer uma conversão de gênero, e eu achei muito interessante porque, de certa forma, é uma coisa parecida com a qual eu passei, porque O Legado de Nossa Miséria ele é um livro bastante metaliterário, né? E o ponto que deu origem a ele também é. Então, é uma coisa que os leitores estão apontando bastante, que eu acho interessante, inclusive a Verônica Stiger, né, nessa review para Contracapa, falou dessa questão. Então, o meu livro ele vai acompanhar esse protagonista, que é um professor e crítico literário, né, sem nome, que é convidado para participar de um simpósio numa cidade fictícia do interior de Minas Gerais, um simpósio sobre jornalismo literário. E a própria escolha do jornalismo literário como tema do simpósio é uma coisa importante para mim, para a narrativa, porque eu sou fascinado pela forma como o jornalismo literário, ele tem algumas coisas, né, que são caras à literatura, mas por se tratar de jornalismo, ele tem um peso ético, uma dimensão ética muito maior. Então, a escolha desse tema para o simpósio, ela não foi feita de forma aleatória, assim, de alguma forma ela funciona como uma espécie de fractal para o que o livro também tematiza. Enfim, o livro vai girar, na maior parte, em torno de uma conversa entre esse protagonista e um escritor que ele admira bastante, e nessa conversa os dois meio que vão se desnudando um ao outro, né, a obra um do outro, porque acontece muito de quando o crítico admira determinada obra, ele simplesmente ignorar, né, a questão ética que precedeu a criação dessa obra. Então, nesse livro eu tentei colocar algumas temáticas relativas a esse embate entre ética e estética, a produção literária, a literatura ela precisa se engajar, a literatura precisa ser anônima, que eram questões que me afligiam, né, sempre me afligiram, na verdade, mas sobretudo na época em que eu comecei o curso de letras e comecei a estudar sobre as diferentes correntes teóricas, o que pregava cada um. Então, eu comecei a sentir um incômodo com a forma como eu estava me inclinando a considerar a literatura apenas na sua dimensão de forma, né, na sua dimensão estética, a literatura precisa ser autotélica. Então, o livro ele nasce um pouco também dessa inquietação que eu tenho em relação ao papel da arte no mundo, né? A arte, cabe à arte emendar as mazelas do mundo, a arte, para ser arte, de fato, ela não precisa ter compromisso nenhum com o real. Né? Então, eu temi que algumas coisas ficassem muito técnicas, né? O livro tem um protagonista que é de determinado ramo e que ficasse uma coisa meio maçante, mas o retorno dos leitores tem mostrado que isso não aconteceu, e isso é bastante positivo. Mas, enfim, de forma geral, é um livro que discute literatura. Eu tento colocar em prática nele também alguns expedientes estéticos mais formais, né? Os personagens não são nomeados, tem uma relação intrínseca ali com questões da matemática também. Mas, enfim, eu tentei fazer um livro que fosse uma amálgama entre essa questão da autonomia literária, mas que de alguma forma também tangenciasse as questões éticas que são muito caras a esse meio da produção artística, da produção literária. Enfim, não sei se eu me estendi demais. Não, foi ótimo, foi ótimo. E aí, João?
Eu acho que, assim, eu queria ter escrito um romance também, que deve ser mais fácil de falar sobre isso, né? Uma das características do meu livro é que, estilisticamente e tematicamente, cada uma das 9 narrativas variam muito. Varia muito. Então, assim, eu mesmo não consigo, enquanto autor, especificar qual é a linha mestra, assim, o fio condutor que amarra a obra como um todo. Já tive muitas sugestões. Um colega meu sugeriu que era angústia. Eu acho muito vago, mas talvez seja alguma coisa desse tipo. Mas uma das características assim que mais que mais me ligam à obra, assim, eu acho que é essa sensação de que o que eu estava fazendo, escrevendo, era me elaborando dentro da escrita. Então é como se fosse uma forma de exercício de si mesmo. Isso se reflete muitas vezes também no fato de que a maioria das minhas personagens são personagens solitárias. Então é uma coisa que é um ligamento, assim, é uma tentativa de me enxergar e não de colocar a voz do outro dentro da minha escrita. Tem gente que acha que a literatura é uma forma de dar voz aos outros, de viver os outros. Eu, pelo contrário, tenho a sensação de que é uma maneira de me viver de novo. Então, assim, o Camus falava que o saber ser clássico é saber repetir a si mesmo, uma coisa desse tipo. Então, é mais ou menos essa a minha ideia de escrita, era essa a minha ideia de escrita enquanto eu estava produzindo esse livro. Então, às vezes, aparecem algumas questões ligadas à juventude também, essa questão do rito de passagem, da descoberta de algumas áreas da experiência que a princípio estão veladas à criança, né? Que a gente começa a descobrir na adolescência, nessa fase de transição entre a infância e a maturidade. Outra coisa, eu não me apeguei, como eu já disse, se a obra varia estilisticamente, eu não me apeguei em nenhum projeto estético a priori, que justificasse cada um dos pontos ali dentro, embora todos eles apareçam como fragmentos de uma unidade maior, não existe, pelo menos eu não concebi a priori qual seria essa unidade mestra, assim, essa unidade, essa totalidade. Eu não sei se eu falei, assim, eu não sei se eu fui, eu preciso ser específico às vezes, eu tenho essa dificuldade para ser específico. Quando a gente foi falar do release do livro, eu lembro que o Henrique também foi uma dificuldade para escrever o release, que eu precisava ser jornalístico. Mas eu vario às vezes, entre o fantástico, também há ocasiões em que a realidade não é a nossa realidade, é uma realidade que a gente vê que é uma realidade literária e fantasiosa. Às vezes eu passo pelo prosaico também, então existem contos em que praticamente não há um acontecimento, um enredo, não são contos de enredo. Eu acho que é isso. Foi ótima a sua resposta. Acho que todo mundo se sentiu bem contemplado. Vocês têm uma coisa, vocês dois têm uma coisa muito boa. A sua suposta insuficiência de clareza para a gente é muito clara. Ou seja, o que vocês acham que não está sendo claro no que vocês estão dito, para a gente, para quem está assistindo, é muito bom de ouvir. Porque vocês não estão indo para o campo das certezas, sim da dúvida, que é o que move a literatura. Então, isso para a gente é muito bom. Gente, chegou um monte de pergunta. Então, vamos aqui a elas. Uma vem de Surubim, Pernambuco, do Alexandre. Como vocês, até pegando a fala do Felipe, né, sobre a questão da literatura no mundo, como vocês enxergam a utilização, enfim, a existência da literatura agora, né, nesse momento que a gente está vivendo, e no pós-pandemia? Então, queria, assim, o que vocês consideram, aí eu vou até dar uma editada nessa pergunta, assim, o que é a literatura para vocês dois, agora, para vocês, como pessoas, e como vocês veem a literatura no mundo nesse momento de pandemia e pós-pandemia? Eu começo? Pode ser? Sim.
Ah, tá. Então, Alexandre, né, já aproveitando esse gancho também do Henrique, esse é um momento que eu acho que ele é muito definidor, não só para a literatura, mas para a arte de um modo geral, né? Porque, assim, grande parte dos meus estudos eu fiz sob a premissa de que a arte, para ser arte, ela precisa ser autônoma, né? Ela tem que se divorciar do real em alguma medida, e eventualmente existem obras, né, que se engajam em determinados segmentos e que acabam ganhando notoriedade, que são obras muito boas, mas tem muito essa coisa assim de literatura, de arte, em tese não precisar dever nada ao mundo. Só que a gente está num momento em que não tem como se divorciar do real, né? Então é um momento muito definidor e, inclusive, eu acho que isso vai nortear de algum modo as coisas que eu vou escrever daqui para frente também. Que de uma hora para outra a gente se viu em um momento em que não tem como não se perguntar, tá? Como a arte pode ser de alguma serventia num contexto em que a própria extinção da humanidade está sendo colocada em pauta por várias frentes diferentes, né? A questão do vírus, né, da pandemia, e também tem todas essas revoltas relacionadas a racismo. Então, tipo, a racismo, a segregação social nos mais diferentes níveis, nos mais diferentes setores. Então, eu me pergunto bastante qual que é o papel da arte nesse momento, né? Então, uma das consequências para mim nesse momento, em termos temáticos, para o que eu quero escrever, é que a arte que fala de si mesma é uma coisa que eu quero dar uma pausa com ela. Eu estou em um momento em pensar na função da arte mais uma coisa mais para fora, assim, né? E um dos projetos que eu estava pensando em desenvolver levava em questão justamente isso, né? De se perguntar de que modo a arte pode ter alguma serventia no mundo em que as pessoas se veem em vias de extinção de uma forma tão massificada, de uma forma tão unificada, né? Mas a resposta minha para essa pergunta é que eu ainda não tenho respostas, né? Tem muito aquela questão de você não consegue saber direito a proporção que uma revolução tem enquanto ela está acontecendo. Foi uma coisa que eu discuti, inclusive, no bate-papo que eu fiz com o Daniel Galera, pelo SESC, no final do ano passado. Eu lembro que quando aconteceu, por exemplo, né, para pegar um evento, de certo modo, histórico, que foi o 11 de setembro, e aí as pessoas, acho que o Sérgio Rodrigues fez um post elencando algumas obras que falaram sobre o 11 de setembro, né? Obras literárias e tal. Tinha Ian McEwan, tinha, acho que Sol Below, uma galera. E aí a impressão que se tinha era de que quanto mais distantes do 11 de setembro eram as obras, mais abrangentes elas conseguiam ser em termos críticos para abordar aquele momento, né? Então, assim, existe um temor, inclusive, de que uma precipitação faça com que os artistas, de um modo geral, subestimem, né, os efeitos do que está acontecendo e tal, e eu me incluo nesse rol dos que ainda vão refletir um pouco sobre o que vai acontecer daqui para frente com a arte, e sobretudo com a literatura, que é a arte na qual eu me vejo inserido. A outra pergunta, eu não lembro qual era, mas enfim, não sei se eu respondi de certo modo as duas. Respondeu sim, era sobre a pós-pandemia. João Gabriel, quer falar sobre essa questão? Pois é, eu acho que assim, uma coisa que tem sido João travou? Opa, João deu uma congelada aqui para mim. Não sei você aí. Para mim também. Deve Voltei? ser problema. Deve ter falhado. Vamos lá. Vamos esperar um Opa, pouquinho. tô aqui. Ouvi a voz dele agora. Voltei. Voltou em áudio, em vídeo ainda não. Já deve voltar. Tá ativada a minha câmera aqui. Deve estar reconectando. Se você Então quiser, então, já que a gente tem áudio, João, continua falando até entrar o seu vídeo. Pois é, uma coisa que vem sendo muito dita que a arte agora tem funcionado mais ou menos como uma âncora, né? E como um porto, um lugar de salvação para quem para não sucumbir ao desespero, né? Então, as pessoas que estão dentro de casa, elas estão consumindo muita cultura agora. Eu acho que é um ótimo momento para parar para refletir.
E, bom, a arte está cumprindo o seu papel esse papel duplo de afastamento da realidade, de consolo e de aproximação também do real, para mostrar para a gente o que está acontecendo, para nos imbuir de valores que não são caros. Eu não tenho nenhuma expectativa para depois, eu não sei o que vai acontecer. É difícil falar sobre esse processo histórico, quando a gente está diretamente envolvido com ele. Eu não faço ideia do que vai ser da arte depois da pandemia. Eu não sei se, como o Felipe diz, eu não sei se ele também não disse dessa forma, mas eu não sei se a arte vai se transformar em ela vai se engajar mais politicamente, ou se ela vai se distanciar disso. Eu acho que, apesar de tudo, a arte é sempre engajada. Eu acho que a beleza, a criação de beleza tem sempre um papel militante, assim, sabe, que é engraçado é um papel estranho, porque você não percebe que uma arte, às vezes, quase completamente desligada do real, tem uma função, às vezes, social bastante importante, essa valorização da palavra, sabe? Que hoje em dia a gente vê como a palavra está descreditada, como a mentira rola solta, e como ninguém acredita em ninguém, ninguém fala nada com ninguém, sabe? Parece uma conversa de doido. E isso é uma das funções da arte, é restabelecer esse diálogo, criar uma certa malha comum na qual os homens possam se comunicar. É terrível, eu acho um pouco pavoroso isso tudo. Eu tô meio atordoado nesses últimos dias, vendo tipo, todo mundo, ninguém fez o que fez, ninguém falou o que falou. Então, sabe, é difícil isso aí. Então, a arte é sempre às vezes também ela funciona como um baluarte da verdade que a gente não percebe. É isso. Beleza. Ó, a turma da Record me avisou aqui que temos uns 10 minutos ainda. Eu vou fazer uma juntada aqui de algumas perguntas. Preciso dizer aqui, ó, João Gabriel, seu pai está aqui sentindo muito Eu vi. orgulho. A gente compartilha, né, do seu orgulho, o Lino Borges. Laiane pergunta, enfim, do retorno, né, que o Felipe teve, enfim, esse mix de retorno em torno dessa escrita, e eu junto essa pergunta com um retorno que também perguntou, o Gustavo pergunta, como foi esse retorno também do processo de edição, né? Se vocês puderem falar rapidamente sobre como foi esse processo. Muita gente, enfim, não passa por esse processo de ter uma obra editada por uma editora grande, né? Um processo que geralmente começa agora no meio do ano, vai até o lançamento do livro. Como é que foi isso com vocês, especificamente, né, nesses livros com a Record? Então, esse processo, como o Henrique falou, nunca tinha passado por ele, então eu tinha algumas dúvidas sobre se havia edições no sentido de, será que isso aqui não fica melhor esteticamente dessa forma, se esse personagem fizer isso ou aquilo? E na verdade não, assim, o processo de edição, acho que até por conta do formato, né, se trata de um prêmio literário, então de alguma forma é como se a obra, na perspectiva dos jurados que avaliaram, ela estivesse pronta, né, então a edição ela foi muito interessante no sentido de ser uma visão não viciada da obra, né? Porque tanto eu quanto os meus leitores betas, os meus amigos que leram a obra, eles já tinham de certa forma uma leitura viciada, porque tinham acompanhado o conto e tal. Então algumas coisas durante esse processo eu percebi, né, com o auxílio dessa edição, que eu poderia melhorar, assim, mas não necessariamente questões estéticas, né, mas inclusive questões de edição ortográfica, gramatical mesmo, que às vezes passa alguma outra coisa e a gente está com a visão tão viciada que a gente não consegue perceber. Mas é um ping-pong legal, assim, você manda algumas coisas, a pessoa te manda com os comentários à margem, há passagens, inclusive, do livro em que né, a pessoa que está fazendo a edição, ela acaba sendo crucial no sentido de que ela coloca esse olhar
coloca uma nova interpretação em cima de uma coisa que você escreveu, e, sei lá, se eu não arrumar isso aqui, de fato, vai dar margem a dupla interpretação, alguma coisa nesse sentido. Mas eu estou muito feliz com a edição da Record. Eu acho que é um trabalho muito minucioso e, com certeza, o livro não teria a mesma qualidade dessa versão final se não fosse por esse processo de edição também. Então, é um processo que enriquece bastante a obra. Beleza. João, também foi Pois legal com é, você essa coisa da capa também, né? O design, como é que foi? Da capa, assim. eu compartilho do Felipe essa satisfação. É muito bom você ter uma pessoa que se dedica especialmente ao seu trabalho ali, que você vai, conversa, manda de volta, recebe de volta, reescreve várias vezes, relê tudo de novo. Eu fiz questão de reler a obra todas as vezes que eu recebi ela de volta, e cada vez eu mudava alguma coisinha. Tinha vários recados de pessoas que estavam ali para ler justamente para me ajudar a tornar o escrito melhor. A capa, a gente foi legal de fazer também, eles aceitaram algumas sugestões que eu dei. Eu deixei por conta, eu não fiz nenhuma. Quer dizer, eu deixei que eles me mandassem as sugestões primeiro, assim, para eu poder escolher e depois a gente ir mexendo. Então, é um processo bem dialético, é bem legal, porque vai e volta e você está sempre ali se enriquecendo assim, enquanto escritor. Eu acho que para conta é ainda mais difícil, né, João? Porque você tem são uma série de histórias, então para unificar esse espírito da obra numa capa só, eu acho que é bem mais difícil do que no romance. Eu acho que é bem mais difícil para você. Sim. Exatamente. Ó, vou juntar aqui a pergunta da Aurilene. Ela pergunta para o João Gabriel, além das suas vivências enquanto leitor, quais outras vivências influenciaram na sua obra? Ela casa com a pergunta da Cris, que é como as histórias de vida e a formação acadêmica de vocês se cruzam na composição das obras. A gente fala muito das influências literárias, né? Mas nós somos seres humanos no dia a dia que acorda, vai trabalhar, vai estudar, enfim, como a vida. Eu estou pegando essas perguntas, né? Assim, como a vida ordinária, né? A vida de vocês, a formação, né? Coisas que não teriam uma relação direta com a literatura, entram na literatura de vocês. Pois eu acho que esse é um dos grandes mistérios assim da criação literária, nessa articulação entre obra e artista. Eu acho que é a obra e a vida do artista, biografia e obra. Então, eu tenho a mesma sensação que eu tenho em relação às minhas influências, eu tenho em relação às minhas vivências. Parece que esse conjunto de coisas, eles confluem no momento da escrita e acontecem no texto. A gente tenta, igual como no meu caso, eu tento articular no texto aquilo que eu passei, aquilo que eu vivi. E isso de forma simbólica. Eu acho que, para mim, o texto é uma tentativa de elaboração simbólica de alguns conflitos e tudo mais. O Henrique mesmo tem as pessoas falam comigo que o texto tem uma aura metafísica, tem uma aura filosófica. Eu, pelo contrário, eu acho que ela tem uma aura simbólica. O texto é às vezes metáfora, o texto às vezes é analogia, e muitas vezes símbolo e mistério. Então eu acho que o principal também, o principal é tentar não mostrar isso, tentar não divulgar tão assim escrachadamente que aquilo que está no texto é uma vivência. Eu acho que a tentativa de esconder a vivência por trás do texto é uma das características dos bons artistas, assim, sabe? Então, isso às vezes eu acho que eu não consegui também. Muitas vezes eu vejo transparecer meio de forma vulgar aquilo que eu vivi para poder escrever o texto, mas eu acho que é mais ou menos isso. Então, é muito difícil de falar sobre essas questões, assim, sobre relacionamento, para mim, pelo menos. Eu acho muito difícil falar sobre esses estopins para a escrita. Então, eu concordo com o João que é difícil, mas para mim depende muito da obra, né? Com o romance, com esse romance, O Legado de Nossa Miséria, para mim é um pouco mais tranquilo identificar a força da minha vivência nele, porque é um romance que fala de literatura e ele foi escrito
durante uma época em que eu estava no curso de letras e, enfim, fazendo projetos paralelos de artigo e tal, lendo muita teoria literária. Então, assim, no sentido teórico da coisa, ele não se dissocia muito da minha experiência, assim, né? Não que as concepções do personagem principal sejam as mesmas que eu tenho, né? Na verdade, muito pelo contrário, assim, tem uma coisa ou outra que é bastante pontual no pensamento dele sobre literatura, sobre fazer literário, que coincidem com o que eu penso, mas na maior parte do tempo a gente diverge bastante, assim, mas até para criar essa divergência, né, até para criar um personagem que se distancie de você, em termos de concepção de mundo, de alguma forma a sua vivência interfere também, né, porque é você tentando projetar um outro que de algum modo é oposto, assim, às suas crenças e tentando dar credibilidade para aquilo em que ele acredita, né? Eu acho que essa é uma das magias mais interessantes da literatura, né? Conferir densidade a uma coisa que não necessariamente é aquilo que o autor acredita, né? E essa é uma das armadilhas que faz com que as pessoas se apeguem tanto a essa questão de, mas o que aqui da obra é seu? Esse personagem aqui é baseado em alguém ou alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que acho que a autoficção de alguma forma também trouxe à tona de volta essas discussões sobre o quanto do que está na literatura é da vivência do autor. E, na minha opinião, no fim das contas, isso não importa tanto, né? Porque a materialidade do livro é aquela, independentemente do autor ter passado por experiências parecidas ou não, o que conta é o modo como ele transmuta determinadas experiências em matéria narrativa, né? Ele pode ser bem ou mal sucedido nesse sentido, enfim. Mas para esse romance especificamente, as minhas vivências teóricas da universidade foram de fato cruciais, assim. Maravilha. E não, então, o Felipe, emendo com a pergunta do Gabriel, que é a seguinte: lendo o Legado, percebi uma mistura de dois modelos de narrativa, uma postura expressionista e uma consciência do próprio texto enquanto ficção. Essa última característica da prosa do Borges, essa última característica da prosa do Borges. Gostaria de saber se você concorda e se foi uma das ideias que você quis mostrar no livro. Como é o nome dele, Henrique? Gabriel, né? Gabriel. Gabriel, é muito interessante a sua pergunta, porque uma coisa que eu me esqueci de falar, outra coisa da vivência que foi transmutada em narrativa. Eu tinha dois escritores que estavam me influenciando demais durante a escrita desse livro. O Jorge Luiz Borges, como sempre, e o Javier Marias, que era um escritor que eu tinha descoberto recentemente, e eu estava muito fascinado pela prosa mais digressiva dele. Então eu acho que, em termos de influência, existem duas matrizes aí muito claras para esses dois pontos que você apontou, né? A autoconsciência, de fato, tem muito a ver com Borges. Na época, eu também estava muito interessado nos experimentalismos da Oulipo, né? Que é aquele grupo de escritores franceses, o Ítalo Calvino participou, o Georges Perec também, que era um grupo que tentava integrar pretensões literárias e matemáticas, né? De alguma forma, criar uma linguagem ali que subvertesse o que se acreditava ser a boa literatura, né, na época. E nessa vertente mais, acho que existencialista, a palavra que ele usou, tem muita influência do Javier Marias, né? E de alguma forma do Saramago também, que eu lembro que nessa época da faculdade eu estava lendo O Ano da Morte de Ricardo Reis, que é um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Então, assim, tem a questão da influência e eu temi que ao final, né, da leitura dessas obras e ao final da escrita do romance, isso não se conjugasse muito bem, assim, sabe? Porque são matrizes que não costumam dialogar, mas pelo retorno dos leitores, assim, eu estou percebendo que muitos consideraram que foi uma mistura bem feita, e, enfim, fico muito feliz por isso. Mas essa pergunta é bem interessante, porque eu mesmo não me lembrava da importância dessas influências específicas, assim, nessas duas vertentes estruturais. Maravilha. Estamos já encaminhando para o final. Preciso registrar aqui que passou aqui a nossa querida Juliana Leite, vencedora do Prêmio Sesc 2018, com o ótimo e premiadíssimo romance Entre as Mãos. Já fica aí o merchandising, né? Leiam Entre as Mãos, da Juliana Leite. Aliás, leiam também As Coisas, do Tobias Carvalho, né? Os vencedores do ano anterior, que são dois ótimos livros. Obrigado, Juliana. Vou deixar aqui uma última pergunta para depois a gente seguir para os finalmente. É da Aurilene Oliveira, de Triunfo, Pernambuco.
quando vocês estavam nos processos de escrita, pensavam em potenciais leitores, né? Aquela chamada função leitor, né? Aquela pessoa invisível que está lendo o texto enquanto ele é escrito. É claro que hoje, como vocês já disseram, vocês têm uma nova perspectiva em função do Prêmio Sesc. Mas quando escreviam, vocês tinham essa preocupação? Pode Quem vai? começar, João. Eu terminar. Eu não pensava muito, não. Como eu não tinha a intenção de... Eu não tinha consciência de que esses escritos iam virar um livro. Eu escrevia por escrever. Publicava de vez em quando numa revista virtual e numa revista que circula aqui em Juiz de Fora, a revista Oblivia e o Pergaminho Virtual, mas a maioria desses textos permaneceu intocado, assim, no sentido de ficou guardado dentro das minhas pastas aqui no computador até eu enviar para o prêmio. E eu não tinha nenhuma outra função para eles na época. Claro que a gente sempre escreve esperando que alguém vai ler a gente, mas não existia uma preocupação muito grande, não existia esse leitor sentado nas minhas costas enquanto eu estava escrevendo. Hoje em dia existe, então é um olhar a mais, um olhar crítico a mais enquanto eu estou escrevendo. Será que alguém vai gostar? Será que isso vai ficar bom? Será que isso funciona ou não? Que tem um lado bom e um lado ruim, porque às vezes você fica crítico demais e às vezes você fica quer dizer, você fica crítico demais ou você pelo menos ou você mantém essa crítica sob controle e faz ela te ajuda a melhorar o texto, né? Mas a princípio eu não tive esse peso, não tive essa pressão. Então, esse leitor modelo, na verdade, eu acho que ele sempre existe em alguma medida para mim, pelo menos. Mas, como o João disse, agora, depois do prêmio, a presença dele é massificada, né? Se antes era um leitor modelo, agora são vários leitores com vieses críticos diferentes. Mas, no fim das contas, eu acho que o leitor modelo que mais se manifesta, assim, né, no sentido de filtrar o que vai entrar, o que não vai entrar, é o leitor, sou eu mesmo, né? Porque, de alguma forma, pensar no leitor é se projetar como leitor daquilo e tentar mobilizar as referências que você tem para poder destrinchar o que está sendo escrito ali. Então, é, a projeção de um leitor, ela sempre vai ser incompleta se ela não levar em consideração a minha própria experiência de leitura, né? Então, eu acho que para esse romance, o principal leitor que eu tinha em mente era o leitor que eu era quando queria ler coisas sobre literatura, mas que de alguma forma eu conseguisse acessar, né? Que não ficasse uma coisa que eu considerasse muito hermética e tal. Inclusive, era uma das coisas que, na época que eu descobri o Borges, as pessoas que liam as coisas que eu escrevia reclamavam bastante, assim, porque você está tentando fazer uma coisa porque você está influenciado pelo Borges, mas está ficando um troço meio no meio do caminho, então você está colocando muita referência, tentando colocar referência e o negócio não está fluindo legal, né? Então, eu acho que essas críticas também, no sentido de, olha, isso aqui pode ter funcionado na sua cabeça, mas para mim, né, leitor externo, leitor beta, um amigo que está lendo aquilo ali, isso aqui não funcionou muito bem, eu não teve o efeito que você imaginou que fosse ter. Mas isso é sempre curioso, porque, né, depois que a obra é publicada, você vê um leitor percebendo uma coisa e outro leitor não percebendo, e aí você fica naquilo, tá, então, dependendo de quem lê, a coisa vai ter ficado clara ou não vai ter ficado clara, e tem o leitor que traz a visão dele sobre uma coisa que você escreveu que você não imaginava que fosse suscitar aquela interpretação, mas que é uma interpretação que enriquece o que você escreveu. Então você fica meio daquela, não, eu não pensei nisso quando eu estava escrevendo, eu não projetei essa reação do leitor, mas é uma reação muito bem-vinda e que mostra como a literatura é esse processo que se constrói, né, nessa permuta, né? Eu acho que a obra ela não se encerra no momento que a gente coloca um final, porque nesse intercâmbio com os leitores muita coisa interessante pode surgir. Maravilha. E essa sua última frase, eu acho que serve muito, né, o que pode surgir com o leitor. Eu acho que isso representa bem a sua literatura, a literatura do João Gabriel. A gente vai encerrando. Vocês querem falar mais alguma coisa, alguma consideração final? Então, só queria
agradecer mais uma vez ao Prêmio Sesc, né, por ter proporcionado essa revolução na minha vida e ter feito com que a literatura deixasse de ser um plano B e virasse de fato uma espécie de plano A. E, enfim, falar para todo mundo que está assistindo que tem pretensão de se profissionalizar em termos literários, que continue participando, né, não só do Prêmio CEF, mas de outros que promovem esse tipo de concurso, né, com vistas a dar voz ao novo autor nacional, como o Henrique falou no início da live, às vezes acaba sendo escamoteado por um mercado editorial que é muito fechado, né, e no qual é difícil você se inserir, se não por esses meios, né, por meio do concurso, enfim, é isso. Coloca a nota de rodapé idem, vídeo, eu concordo. Maravilha, quero muito agradecer Felipe Holloway e João Gabriel Poulsen por vocês estarem aqui com a gente. Agradeço muito a vocês por terem confiado os seus textos ao Prêmio Sesc, né? Vocês geralmente agradecem ao Sesc, na verdade é o contrário, a gente é que tem que agradecer a vocês e, por extensão, a essas 15 mil pessoas, mais de 15 mil, que nesses anos vem acreditando no Prêmio Sesc como oportunidade, acreditando no Sesc como uma instituição que faz muito pela cultura, enfim, em vários outros setores da nossa sociedade brasileira. Continuamos firmes, né, fazendo o nosso trabalho. Daqui, como eu disse no início, daqui há alguns dias teremos o resultado do prêmio Sesc. A gente ainda está pensando no que fazer. De repente a gente faz uma live, também faz um papo com vocês e aí trazemos os novos vencedores, né? Que a gente não sabe quem são, né? Daqui a pouco. Eu preciso dizer que a gente também, eu fico nervoso para ligar. A gente é muita responsabilidade ligar para alguém para dar a notícia de que venceu o prêmio Sesc. Eu fico nervoso, tá aquela coisa de felicidade também. Mas leiam, por favor, pessoas, leiam literatura de qualidade, e essa literatura de qualidade vocês vão encontrar aqui em O Legado da Nossa Miséria e O Doce e o Amargo, escritos e muito bem selecionados por essas duas grandes figuras, esses dois grandes artistas. Muito obrigado, viva a literatura e saúde para todos nós. Né? Fiquem em casa. Um grande abraço. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, tchau.